Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, cara, eu vim aqui conversar com vocês, né? Compartilhar com vocês o que eu tenho pensado sobre como que a gente poderia fazer pro Mir4 voltar ao top 1 dentro dos jogos da WeMade, já que ele é um jogo com potencial enorme, porém ele tá, sim, decaindo aqui no Ocidente, né? Tanto no NA, EU, no SA. Pensei em algumas coisas que talvez poderia trazer o Mir4 de volta pro topo. Uma das coisas que eu pensei que poderia sim trazer novos jogadores são os servidores de temporada, já que a gente pode estar utilizando, né, base, né, dados do próprio Black Desert mesmo e diversas matérias que fizeram de Black Desert, onde que eles fizeram o servidor de temporada junto com algumas promoções do jogo, eles tiveram um aumento, né, que a gente está olhando aqui o dado aqui, de 165% de jogadores, equivalente a 40 milhões de novos jogadores, né, segundo as matérias ali de 2022. Então eu acredito que sim, servidores de temporada iria casar muito bem com o Mir4, né? Um servidor ali onde que tem a boost de XP, boost de drop, acelerando todo o processo inicial do jogo, né? Diminuindo o tempo de torres de constituição, para que esses novos jogadores venham, conheçam o jogo em um período de tempo e logo depois esteja livre para conhecer Mir4 nos servidores regulares que já existem. E claro que a gente tem algumas coisas que a gente tem que dar uma ajeitada, que eu acredito que a primeira coisa é o mercado. Nos servidores de temporada, eu acredito muito que o mercado deveria ser fechado somente para os servidores de temporada. Então, um novo jogador ele entra, ele joga, né, tem a experiência acelerada, tem um mercado fechado ali para aquele servidor, dando a experiência para esse novo jogador como que é, né, lidar com o mercado e conhecendo esses aspectos do jogo antes dele ir para o jogo regular ali junto com os jogadores mais avançados. Um argumento muito utilizado, né, por jogadores de Mir4 é que não deveria ser facilitado porque nós temos o NFT como uma entrada para novos jogadores, mas isso aí é falho pensando dessa maneira, porque jogadores não vão comprar um NFT sem conhecer o jogo. Então é necessário que eles tenham esse processo de conhecimento do jogo antes de pensar que alguém vai comprar um NFT para poder jogar. O processo de aprendizado de um novo jogador para ele conhecer o jogo, ele é muito importante e eu acho que deveria sim ser focado em criar esse novo servidor fechado, com mercado próprio, com boost. E no fim desse servidor, o ideal é que esse servidor ele desaparecesse para iniciar uma nova temporada, mas todos os itens das pessoas que jogaram na temporada, que são tradáveis, se tornem intradáveis. E o porquê que eu penso que isso deveria acontecer também? Eles sendo tradáveis, isso faria com que muita gente entrasse no servidor de temporada para recolher recurso para vender quando o servidor acabasse, ou sair do servidor com recursos para vender. E você trancando, né, travando esses recursos nos personagens, transformando eles em introcáveis, você evita que isso aconteça e que desvalorize ainda mais o mercado já dos servidores regulares. Um outro ponto, né, como que é um jogo cripto, a gente também tem que pensar nisso, é em relação ao Darksteel. Eu acredito que, como tá com boost de drop e tudo, também de coleta, eu acredito que tem que ter um boost, mas quando o servidor acabar, ou quando algum jogador sair desse servidor, o Darksteel também deve ser zerado. Por que eu penso assim? Porque a gente tem o Draco, né, e já tá desvalorizado, muito desvalorizado o Draco, mas o ideal é como tem essa economia de cripto em relação a isso, eu acredito que o Darksteel sim também deveria ser zerado após a saída do servidor. Com o SSS Streaming, a gente olhando que o sistema de SSS aí no Night Pros tem dado muito certo para atrair criadores de conteúdo, para produzir vídeos do jogo, produzir conteúdo do jogo, tem dado muito certo. Então eu acredito que o SSS pro Mir4 vai ser muito interessante, né, para atrair de volta os criadores de conteúdo, atrair novos criadores de conteúdo, movimentar mais, né, a comunidade para que isso atraia novos jogadores. E para que o Mir4 seja mais visto em geral. Fora isso, para ter mais opções de conteúdo, eu acredito que as guerras deveriam haver câmera de espectador. Por quê? Isso abre opções para criadores de conteúdo tanto fazer análise das guerras, tanto fazer tipo de narrações. Por exemplo, o Samuka é um criador de conteúdo que fez narrações, que fazia narrações das guerras, mas era sempre olhando pela tela de outros jogadores que já estavam fazendo stream. Com essa opção de você colocar modo espectador, ele pode fazer ele mesmo observar o que está acontecendo no mapa, ele poder ter o controle sobre o que está acontecendo, para ele poder fazer a narração dele, a análise dele, por exemplo, e acredito que muitos criadores passem a fazer isso.
O Felipe caiu por enquanto, mas dá tempo de voltar, muita coisa tá acontecendo. Ele já cai ali, já vem batendo em todo mundo. Pode ser que algumas pessoas vão dizer que isso atrapalha na estratégia, mas se você colocar um delay nesses modos de espectador, talvez, sei lá, 20 minutos de delay, não atrapalharia a estratégia de ninguém. Mir 4 também ele precisa de novos modos de jogo. Eu acredito que ele é um bom jogo para dominante, porém jogadores que são resistência ou jogadores que não são de dominantes, eles não conseguem usufruir do PVP porque, infelizmente, a potência da dominante é muito grande para isso. Então, eu acredito que novos conteúdos para dar oportunidade de resistências, pequenas guildas poderem participar do jogo, seja mais inclusivo e mais atrativo, né? Para pessoas que não têm interesse em ficar ali na dominância. Um modo que talvez o Mir4 deveria explorar é algum tipo de guerra às cegas, né? Você vai pra guerra, mas a partir do momento em que você entra num mapa específico, você só tem informação de quem é do seu clã. O resto, você não tem informação de nick, informação de clã, você não tem informação de nada, né? Você fica em branco e você não sabe quem é quem, e cada clã por si. Eu acredito que se pensar numa guerra às cegas dessa maneira, pode ser que anime um pouco, né, a pequenas guildas, né, e atraia pessoas novas para vir pro jogo. E eu acredito que também seria uma movimentação legal agora, pensando em relação a grandes guerras mundiais, para movimentar um pouco essas grandes alianças, um mapa mundial. Assim como a gente tem a Torre do Dragão, que é muito interessante, né? Mas eu acredito que um mapa mundial onde que envolva o mundo inteiro em uma única guerra, em busca de um único objetivo, pode sim trazer uma dinâmica diferente do jogo, pode romper alianças já definidas e surgir novas alianças, né? Talvez seja interessante para esse jogo no momento. Agora, falando de fora do aspecto do jogo em si, né? A gente falando agora em rentabilidade, nós sabemos que muitos jogadores jogam na conta de outras pessoas, né? E recebem para isso. Nós chamamos isso de serviceiros, né? Service, né? Ou piloto, pilot. Então eu pensei, por que o Image não oficializa isso? A Image criar um sistema de modo de serviço, onde que a pessoa pode listar o NFT dela para outra pessoa jogar e ela poder progredir, e o pagamento acontece dentro do sistema da Image mesmo, seja Mix, Hydra, e ali a pessoa tem um controle melhor de algumas coisas. Por exemplo, se ela tiver a opção de colocar lá a locação do NFT dela, né, junto com o que ela deseja que seja feito no NFT, e ela tem a opção de colocar modo seguro, onde que bloqueia todos os itens, né, de qualquer transação, qualquer movimentação, qualquer destruição de itens na conta dela, ela pode colocar da mesma forma que ela pode customizar o que a pessoa pode mexer ou não mexer na conta, ou um modo confiável, onde que ela já conhece o jogador que está na conta dela e ela permite que o jogador faça qualquer movimentação, qualquer tipo de ação dentro da conta dela, sem nenhum restrito. O lado bom disso é porque muita gente gostaria de estar exercendo esse tipo de serviço. A Image traria um suporte sobre isso, né? Você, pela sua wallet, ou seja lá como for, você conseguir registrar e ter a oportunidade de trabalhar com isso, né? E claro, criar sistema de avaliação, né? Dentro ali para quando for aplicado, a pessoa saber se o serviceiro que está dando o serviço é uma pessoa que entrega um bom serviço ou não, ter todo esse tipo de avaliação ali próprio, como se fosse uma rede social mesmo. E isso pode ser levado para outros aspectos dentro da Image, né? Eles podem estar fazendo uma plataforma para isso e colocar dentro de Nightcrawls, né, do Mir 4, Legends of Mir que vem vindo por aí, e Mir 5, e seja lá, e toda essa rede, né, da Image possa estar utilizando desse modo, né? Aí sim, né, a gente pode estar chamando de Play to Earn, né, que você joga para ganhar, porque você vai estar trabalhando como um serviceiro na conta de alguém, exercendo a função em que ela deseja. E uma outra coisa que eu acho que é interessante também, que eu acho que a Image devia fazer, porque hoje a gente tem muitas cartas verdes dentro do mercado NFT do X-Draco, ter a opção de queimar NFTs em troca de recursos. Eu acho que isso traria uma valorização maior nos NFTs, dependendo da raridade que ele for. Você queima o NFT, você ganha uma caixa, e dentro dessa caixa tem diversos recursos pré-definidos, onde que o jogador ganha. E a gente dá uma limpada, né, nessas cartas verdes que tem muita no mercado e que vão ficar lá e ninguém tem interesse nenhum nelas. Bom, essas são algumas das minhas ideias, alguns dos meus pensamentos. Eu não sei se é a melhor ideia do mundo, provavelmente não. Mas
Mas compartilha aí comigo o que você acha, qual é a sua opinião, o que você acha que o Mirfor deveria fazer, o que não deveria fazer, para que esse jogo volte pro topo, porque eu acredito de fato que o Mirfor ele tem um potencial imenso de continuar no topo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um grande abraço a todos vocês e fiquem bem. Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui reidoscoins.com.br. I thought about to record this video in English, but my viewers are Brazilian, so I decided to subtitle it. After all, I'm not sure if this video would reach we made. Anyway, I will subtitle it. I don't know where this video can go, but thank you anyway. See ya.